Muitíssimo boa tarde, senhoras e senhores. Hoje, sábado, dia 21/12, depois de uma semana conturbada no mercado de criptoativos, né? A gente está aqui para dar sequência na nossa análise, nas nossas análises, né, dos mais diversos protocolos do mercado de criptoativos, com foco na análise técnica, na análise gráfica, mas passando um pouquinho ainda sobre anteriormente, antes da gente chegar no gráfico, passando para visualizar um pouco do que são os protocolos, né, enfim, e alguns dados de análise fundamentalista desses protocolos. Tá? Então hoje eu trouxe um protocolo aqui chamado protocolo Virtuals, na verdade o nome protocolo Virtual sem o S no final, é o nome do token nativo desse protocolo, tá, pessoal? Vou compartilhar a tela aqui. Vamos direto aqui no... Vamos direto aqui no site, no site do do Virtuals, né? Então é o seguinte, o protocolo Virtuals, basicamente o que a gente precisa entender é que ele é um protocolo de inteligência artificial, né, que trabalha com agentes de IA, agentes de inteligência artificial. Bruno, o que isso quer dizer? Tá vendo? Cada personagem, cada íconezinho desse aqui é um personagem criado, né, por um desenvolvedor, né, representando uma inteligência artificial com as suas respectivas funções, tá? Então ele é um protocolo que é um espaço para desenvolvimento de agentes de inteligência artificial por desenvolvedores, né? Pessoas que têm o know-how, a expertise para isso, tá? E percebam que aqui, ó, por exemplo, Game, né, Luna, agente de conversa do córtex pré-frontal, isso aqui são os agentes de inteligência artificial que recebem também a sua capitalização de mercado, os investimentos aí que podem ser angariados como projetos de tokenização, tá? Então, basicamente, é um ecossistema, é uma blockchain também, né, como a gente já falou, trabalha com smart contracts, né, com livros em bloco, né, que é a tecnologia blockchain, para o desenvolvimento, né, da inteligência artificial. Ele tem uma relação também com os jogos, desenvolvimento de jogos e com o metaverso, né, o universo de imersão na tecnologia, né. Então, assim, é bem futurista, né, é um projeto que foi lançado no ano de 2024, então ele é um projeto novo, e o que me fez trazer ele aqui para a gente poder avaliar é que realmente ele tem tido uma valorização, ele apresenta uma valorização nos últimos meses exuberante. Então, assim, não dava para a gente ignorar, né, o desenvolvimento de preço desse protocolo, e a gente precisa entender um pouquinho mais o que é. A gente precisava entender um pouquinho mais o que é esse protocolo, tá? Ele ainda não é listado na Binance, na maior corretora, mas ele é listado na Bybit, enfim, em outras corretoras, e obviamente a gente pode fazer a aquisição deles pela Web3, pelas carteiras, usando as plataformas descentralizadas, né, para adquirir o protocolo Virtual, tá bom? Então esse aqui é o site dele, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu entro aqui no início. Aqui, ó. Tá aqui os agentes, né? Aqui ele te dá a oportunidade de criar novo agente de IA, né? Aí você pode lançar um novo token, tá vendo? E esse lançamento do token ele pode gerar investimentos, né? Enfim, aí é isso aí que vai aumentando o valor dentro do protocolo, né, pessoal? Além dos próprios investidores que estão por trás do desenvolvimento desse protocolo. Então, basicamente é isso. Assim, imagine que você quero saber muita coisa sobre, não sei, vou dar um exemplo aqui, futebol. Aí alguém desenvolveu um protocolo de inteligência artificial com dados infindáveis sobre a história do futebol, por exemplo. E aí, aqui você tem acesso a esses, que eles chamam aqui de agentes sencientes, né? São os agentes de inteligência artificial. Tá, pessoal? Aqui está experimente o game.
Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu só trocar aqui. Eu vou tirar dessa tela e vou colocar lá na tela do game. Aqui, ó. Tá aí, ó. Aqui já é a telinha, né, a parte de game, né? Se você tiver algum agente configurado, o virtual pode portá-lo para cá, né? Enfim. E aí uma coisa mais imersiva, né? Batimento cardíaco, informações do mundo, o objetivo do agente, né? E aqui ele já entra num processo mais imersivo, né? Que você faz o seu personagem participar de um game, né? Então, assim, é um negócio bem avançado mesmo, tá, pessoal? E, por incrível que pareça, ou não, né? Em 2024, a gente vivendo aí uma revolução tecnológica muito interessante, a gente já começa a ver o interesse, né, sendo refletido no preço, tá? Então, vamos aqui ver alguns dados do Virtual Protocol, ali pelo CoinMarketCap. Tá? Vamos acessar o CoinMarketCap agora, e a gente vai ver um pouquinho mais sobre os dados desse protocolo. Então tá aqui, CoinMarketCap, né? Protocolo Virtuals, e a variação de preço dele num gráfico um pouquinho mais simples, né? E aqui alguns dados interessantes, ele já tem uma capitalização de mercado de 2,6 bilhões, né? O volume negociado dele nas últimas 24 horas foi de 284 milhões de dólares, tá, pessoal? Lembra que a gente está falando em dólares, tá? Fornecimento, o fornecimento total dele é de 1 bilhão de virtuals e o fornecimento máximo dele aqui é de 1 bilhão de virtuals, ou seja, uma moeda também deflacionária. E o interessante é que a gente já tem todos eles circulando, tá, pessoal? Não vai haver, então, mais, em teoria, aqui, liberação de tokens, tá? Então, à medida que mais pessoas forem se interessando, vai chegar um ponto que você vai ter um número limitado, não é igual ao real, não é igual ao dólar, você não pode imprimir mais, né? Em teoria, tá bom, pessoal? Bom, aqui ele no próprio, se você for olhar no CoinMarketCap, você consegue estudar um pouco sobre o protocolo, tá? Então tá aqui, ó, qual a tecnologia por trás do Virtuals Protocol, né? Então ele vai explicar tudo aqui, ó, confluência de incentivos de inteligência artificial, jogos, blockchain, copropriedade, né? Um ecossistema único para interações virtuais, né? Então é como se fosse realmente um desenvolvimento, né, pautado, né, na inteligência artificial informativa, né, na inteligência artificial interativa, né, de jogos, enfim, criação de personagens. É o que a gente tem falado, né, pessoal? É você tendo a possibilidade de participar da revolução tecnológica, inclusive como um criador também. Tá? Beleza, galera? Então aqui vocês podem vir aqui no CoinMarketCap e olhar com bastante tranquilidade, com bastante tempo para poder entender um pouquinho mais sobre o Virtuals Protocol. Aqui é só um resumo mesmo, tá? E a gente já passa aqui para o gráfico desse protocolo bem interessante, tá? Deixa eu só trocar aqui a nossa telita e vamos lá para a nossa análise técnica e gráfica, e vocês vão ver como é que o preço de Virtuals Protocol está exuberantemente em uma tendência de alta. Tá bom, pessoal? Então tá aqui, olha que interessante, esse aqui é um gráfico diário, tá, de Virtuals Protocol. A gente já falou sobre os princípios da sazonalidade, né, e a gente está dizendo que a sazonalidade nos remete a estarmos posicionados no ano do halving, né, que foi agora em maio de 2024, o halving do Bitcoin, né, e aí para quem é novo no assunto aí, é bom procurar saber um pouquinho o que é o halving no Bitcoin e tal, mas enfim, ele se dá a cada 4 anos, foi agora em maio de 2024, então a sazonalidade prévia, esse gráfico aqui dele não vai dar para a gente entender muito bem, né, porque a gente acabou de dizer que ele foi lançado aqui em maio de 2024, então você não vai conseguir pegar a sazonalidade. Mas como o comportamento dos criptoativos que tem projetos sólidos e robustos e que tem uma adesão da comunidade, do mercado,
eles têm um comportamento bem similar, tá? Algumas variações, enfim, mas é um gráfico que mostra muita força, né? Então aqui em setembro, né, do ano do halving de 2024, ele começa a campanha dele de alta, o preço passando acima dessa linha azul que representa uma média de 80 períodos no gráfico diário, e isso é importante que a gente saiba, né? Um preço acima da média de 80 períodos no gráfico diário já nos remete a pensar que esse preço pode estar engrenando uma tendência de alta. Aqui em maio ele fez uma correção assim, muito forte, né? Achando aqui um fundo em julho, depois um outro fundo aqui em agosto, com uma sazonalidade também interessante, né? 5 a 6 de julho, aqui 5 a 6 de agosto ele acha também o fundo, 5 a 6 de setembro também ele está num outro fundo, né? 5 a 6 de outubro aqui ele também está numa outra zona de suporte, enfim. E aqui 5 a 6 de novembro também. Vamos ver aqui, ó. 5 a 6 de dezembro também parece ter, né, encontrado também aqui uma outra área de suporte. Além da média de 80 períodos, vocês lembram? A gente tem plotado aqui a média de 21 períodos. Que são 4 médias aqui, porque é 21, 22, 23, 24, para ficar mais fácil da gente visualizar isso aqui no gráfico, tá, pessoal? Então, qual a ideia de trabalhar isso aqui? A primeira entrada, respeitando o princípio da sazonalidade, ou seja, a primeira aquisição de um bom ativo, ou, né, de um ativo que se espera que ele vai performar bem, ela se dá no mês de setembro, como a gente falou, e aí a gente deixaria ele andar até ele terminar uma onda boa de impulso, ou a gente poderia ficar comprado até o mês de abril do ano que sucede o halving, né? Então 2025, tá, pessoal? Então, deixa eu só mostrar para vocês aqui, dentro do gráfico Bitcoin, de onde vem essa ideia da sazonalidade. Veja bem que aqui a gente tem um pouquinho mais de, bastante gráfico para a gente poder olhar o passado do desenho que os preços fizeram no gráfico no passado, né, para a gente ter nossa bússola aqui. Então percebam que o Bitcoin, ele aqui fez o halving, né, porque a gente falou aqui em maio de 2024, né, e aqui em setembro, olha que interessante, em 2024 ele começa a campanha de alta dele. E não obstante, tá, pessoal? Interessante a gente saber que no ano que antecede o halving também existe uma corrida de alta, né? O Bitcoin ele sai de 25 mil e vai buscar a casa dos 74 mil dólares, né? Mais de quase 200% de valorização, né? Um upside bem interessante de investimento. Ciência, né? Uma compra feita em setembro e uma saída feita em abril levaria a esses patamares de 200% de valorização. E aí a correção que se em abril, daí essa sazonalidade a gente não querer ficar posicionado, né, no mês de abril, nem do ano do halving, nem do ano que virá, o ano que vem, que sucede ao halving, tá, pessoal? Isso se mostrou efetivo nos ciclos anteriores, então a gente precisa ter bastante respeito por esse padrão, né? Respeito no bom sentido, né? Usar ele a nosso favor, tá, pessoal? Então aqui em setembro, ó, percebam que quem comprou em setembro adquiriu a 53 mil e aqui ele já se encontra aqui no mês de dezembro, já atingiu a marca de 107 mil, que daria já mais de 100% de valorização no Bitcoin, tá, pessoal? Então a gente volta lá no Virtual, né, sabendo que ele é uma criptomoeda e o carro-chefe é o Bitcoin, né? Então a gente vai observar os movimentos de acordo com o Bitcoin, tá? Lembrando, pessoal, para quem não é inscrito no canal, se inscreve, ative aí as notificações para você receber os avisos dos vídeos novos que os nossos estudos novos que a gente vai fazer aqui, tá? E curte o vídeo, compartilha, porque isso daí vai mostrando para o YouTube que a gente está fazendo um trabalho legal aqui que pode ajudar mais gente, tá bom? Então, olha que interessante, a gente já falou do princípio da sazonalidade, né? E o segundo princípio é o padrão intrínseco do gráfico. Eu tenho observado que durante as campanhas de alta,
existe um padrão bem notável e que a gente consegue exemplificar ele em vários gráficos e ele tende a se repetir, tá? Que é o padrão de replicação de pernas, né? Então, assim, uma definição, pessoal, a gente pode falar até um pouco do que aconteceu no mercado agora. Se a gente sabe que a gente está numa tendência de alta, né? Que vai durar até o mês de abril de 2025, né? Esperando que se repita os padrões, e é assim, tá, pessoal, que o mercado funciona. Não tem magia, não tem. Isso não é tigrinho, não é nada. Isso é estudo, análise, enfim. E acaba que a gente vê que os padrões normalmente eles não se repetem precisamente, mas eles rimam muito bem, tá? Então a gente parte do princípio, né, do padrão intrínseco, que vem depois da sazonalidade. Então, dentro da sazonalidade, a gente vai buscar os padrões que os gráficos apresentam para a gente. Ah, Bruno, mas onde é que eu posso estudar isso mais a fundo? Olha, a internet tem muita coisa boa, tem muito curso legal aí, mas tem um livro chamado Análise Técnica Explicada, eu falo disso aqui nos nossos vídeos, tá? Eu vou repetir o nome, Análise Técnica Explicada. O autor se chama Robert Pring, ok? Então é um livro muito interessante para quem quer começar nesse exuberante mercado financeiro mundial, né? E aqui no mercado de criptoativos não é diferente. A análise técnica ela é muito bem aplicada e estou para falar com os senhores agora que é mais fácil identificar os padrões nos criptoativos do que no mercado comum, tá? Minha opinião, né? Respeito a opinião de todos, né? Mas como existe uma sazonalidade muito bem delimitada, os padrões intrínsecos que vêm dentro dessa sazonalidade, né, eles acabam ficando bem interessantemente delimitados também, tá, pessoal? Bom, o padrão intrínseco, então, na verdade, o padrão intrínseco, pessoal, é o terceiro fundamento, tá? Então, sazonalidade é o primeiro, padrão intrínseco é o terceiro, o segundo fundamento para a gente ter um bom investimento no mercado cripto, o segundo pilar para a gente ter um bom investimento é o fundamento do criptoativo, né? Se isso é realmente um protocolo que tem um perfil, uma proposta real, né? Uma proposta de entrega de um produto, entrega de um serviço, enfim, né? Que tenha realmente, que faça sentido, né? A gente poder investir, porque isso aqui, pessoal, é como se tivesse investido numa empresa, né? Então a gente compra esses tokens aqui acreditando que essa empresa ela vai crescer e a gente vai conseguir ter uma valorização sendo proprietário de parte dessa empresa. É bem simples assim. Se vocês entenderem isso, eu acho que metade das coisas que se precisa entender quando a gente está dentro do mercado cripto, ela já fica mais ou menos explicada, porque muitas dúvidas surgem, mas o que é isso? Eu não vejo e tal. Poxa, se você compra uma ação aqui no Brasil, por exemplo, da Petrobras, a Vale do Rio Doce, é nada mais do que isso aí, tá, pessoal? Você está comprando um token, é como se você estivesse comprando uma ação de uma empresa. De repente você pode mudar uma chave na cabeça de vocês. Aí, e assim como no mercado tem hora certa de comprar e tem hora certa de vender, aqui também tem, tá? Então agora olha que interessante, pessoal. Ele fez um movimento, esse ativo Virtual, tá? De setembro até a data de 27 de outubro, de nada mais nada menos do que 1.866%, né? Então são 18 vezes aqui de valorização, 18 vezes de valorização, tá, pessoal? Agora é difícil, né, a gente saber, mas eu comprei aqui, aí poxa, chega aqui, valorizou já 10 vezes, né? A pessoa vai vendendo, enfim. Então, é isso, tem que saber o que você quer como lucro, como eu te falei. Se a gente segurar até abril, é muito provável que a gente surfa esse movimento todo. Tá? Bruno, mas aí isso foi adiante, subiu demais, e quando é que eu entro, né? O que a gente tem observado, pessoal? A média de 21 períodos, ela tem funcionado durante um bull market, né? Uma tendência de alta como um imã de preços. Olha que legal. Então, essa média laranja e amarela, toda vez que o preço se aproxima dela numa tendência de alta, ele tende depois a continuar o seu
caminho para cima, né? Veja bem, pessoal, o mercado financeiro, o preço ou ele vai para baixo, ou ele vai ficar de lado, ou ele vai para cima, tá? Se a gente está falando em tendência de alta, a gente espera que o preço vá para cima, tá? Simples assim, não tem muita emoção. A gente precisa ter controle emocional. E isso foi visto durante essa semana, porque o que se observa quando entra aquela cascata de venda, né? Depois do anúncio do Fed, né? Do presidente do Fed, o Jerome Powell, falando sobre que as taxas de juros talvez não sejam 2, 3 reduções, seriam 2 reduções, enfim, mas são da economia americana, semente pujante, com um candidato agora de direita, que historicamente cursam com desenvolvimentos maiores, né, do país, principalmente no primeiro ano, sabe? Geralmente eles injetam muito dinheiro para que a economia, sabe, se mostre resultado na economia, enfim. É uma política geralmente mais expansionista no primeiro ano. Então, o que vai e curiosamente sempre, né, coincide com o último ano de expansão, que é o ano de 2025, né? O Bitcoin, o padrão dos criptoativos, ele tem um ano de mercado frio, né, de inverno cripto, que geralmente é 2022, 2018, né, e assim por diante para trás. Então, para frente seria 2018, 2022, depois 2026, né? Então, até dezembro de 2025, a gente deve trabalhar dentro de um cenário altista, tá? Abril é normal que a gente experimente essas correções, porque o mercado americano também, ele faz sim movimentos corretivos de abril, normalmente até julho ali, tá? Existe uma frase bem interessante no mercado americano, chamado sell in May and go away. Então, ou seja, venda em maio, se vá e só volte lá para agosto, setembro, enfim, mas a gente que já sabe que a gente gosta de comprar fundo, né? Porque a gente compra fundo, a gente não compra topo, a gente compra quando o preço cai, tá, pessoal? Como aqui, ó. Então, se a gente espera que o preço corrija, vem até a média de 21 e a gente vai adiante aqui, tá? É claro, pessoal, que isso tem que ter uma certa capacidade imaginativa para a gente conseguir visualizar isso aqui. Se você não tiver essa flexibilidade emocional não, uma flexibilidade interpretativa, levar tudo muito ips literis, ou seja, ao pé da letra, não vai assim ser matematicamente tão exato, mas o que a gente quer é capturar esses grandes movimentos, né, para que a gente possa ter bons retornos, tá bom, pessoal? Então, aqui, olha que interessante, ele faz um suporte. O que é suporte, Bruno? É essa linha de preço aqui, ó. Sei que o preço fica de lado, existem alguns indicadores, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Alguns indicadores começam a dar sinais que o preço, que a amplitude de força, né, que o mercado esfria, né, ele vem aqui para baixo, mostrando que o mercado esfria. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre esses indicadores aqui, tá, pessoal? Mas eu quero que vocês comentem, eu quero que vocês interajam para eu poder mostrar esses indicadores para vocês, que realmente facilita muito na tomada de decisão. Pessoal, olha só, o que eu estou falando aqui é coisa para mudar de vida mesmo, tá? Estamos falando de uma valorização de 1000% em 30 dias, né? A gente pegar aqui essa perna que eu desenhei aqui, ó, vou tirar aqui para vocês verem. Pera lá. Se a gente pegar essa perna aqui, ó, que a gente sai de 460 para 4.000, é 0.0460 para 0.5 aqui quase, né? 4.8. São 10 vezes de valorização, tá, pessoal? Aqui, ó. Beleza? 1000%. Então, se a gente pega aqui, o que a gente vai buscar sempre, turma? Achar um padrão, tá? Interpretar padrão. A gente precisa achar um padrão do ativo. Pronto. É isso. Porque quando você acha o padrão, é muito provável que ele se repita, tá? Então, veja bem, olha. Ele fez essa perna. Lembra que eu falei o preço volta, né? Aqui, olha só. Os preços. Cara, isso aqui é a inscrição do preço, né? Que é essa tabelinha aqui de preço. Então, olha só, ele vem até a média de 21 períodos e depois ele volta a subir. E adivinhe? E o que ele faz, pessoal? Ele replica o tamanho da perna anterior. Então, um outro conceito importante no mercado cripto, tá? Eu confirmei isso, inclusive, com o ChatGPT, né? Porque eu gosto muito de usar o ChatGPT e ele também acha que é uma boa estratégia, ele, que eu digo inteligência artificial, né? Porque ele tem bancos de dados, ele avalia como os ativos se comportam, né? E ele sim, ele entende que a replicação de perna sim faz muito sentido
dentro de uma corrida de alta no mercado de criptos, tá? Então olha que interessante, a gente pega o tamanho dessa perna aqui, aí depois que ele chega próximo à média de 21 aqui, fazendo uma correção, tá? Que costumam ter o mesmo tamanho também, tá, pessoal? Aqui, vocês vão ver lá em cima que ele já fez essa correção. Ele replica o tamanho da perna, fazendo, adivinhe, mais 10 vezes de valorização. Então imagina, o cara compra aqui, carrega até lá em cima, são 20 vezes, né? Então, até abril seria bem plausível a gente ficar aqui esperando, né, replicações dessas pernas aqui. Tá bom, pessoal? Aqui uma nova entrada, aqui no toque do preço a média de 21 períodos. E aqui uma valorização, vou colocar aqui em porcentagem, de 10 vezes, 1000%, tá, pessoal? Adivinhem, pessoal, o que aconteceu agora com o mercado desabando? E uma outra coisa interessante, veja bem, o mercado desabou essa semana. Então aqui, ó, 17, 18, 19, 20, 21, aqui hoje, né? Pessoal, o mercado desabou. E olha o que aconteceu com o Virtu. Corrigiu, tá? Ele corrigiu sim, uma queda até significativa, que foi mais ou menos o tamanho dessa queda aqui, ó. 42%. E aqui um pouquinho menos, 39%, né? Mas já se aproximando do tamanho da correção que foi observada na perna anterior. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque aqui embaixo o indicador já mostrou aqui, ó, que ele sobrevendeu, tá? Ele fez uma sobrevenda, ele esgotou um pouco a força compradora, os vendedores entraram, né, para realizar lucro, enfim. E aí o preço volta aqui a cair e depois inicia-se uma nova campanha de compras, tá? Então é normal agora que a gente espere que esse preço pode até lateralizar um pouquinho aqui, né? Como fez nesse período aqui, como fez aqui. Havia uma lateralização para depois esse preço continuar subindo no médio e longo prazo. Tá? Ah, Bruno, mas quando é que vai ser? A gente não sabe, pessoal. Tem que ter paciência, sabe? Eu tenho falado no mercado, nos vídeos anteriores, que o mercado financeiro ele é uma ferramenta que transfere patrimônio de pessoas impacientes para pessoas pacientes, ou de pessoas que operam, que trabalham no curto prazo, tá? Para pessoas que trabalham no longo prazo. Geralmente as pessoas que têm mais paciência, né, que esperam mais tempo para poder vender os seus ativos, captam esses grandes movimentos. E aí as pessoas de curto prazo entregam seu capital normalmente para essas pessoas que operam em longo prazo. Tá? Não sou eu que estou falando, tá? Essas pessoas são análise de mercado e a gente vai aprendendo isso com o tempo. Tá? Então, o que seria esperado agora então, pessoal? Eu já até coloquei aqui, olha só, essa perna azul que está aqui lá para cima, olha, ela é a replicação do tamanho dessa perna aqui, tá, pessoal, até próximo alvo. E aí eu estou falando de 21 dólares. O preço de tela hoje está em 2,6 dólares, tá, pessoal? Então imaginemos que ele chegue a 21 dólares e nós teríamos aqui uma valorização potencial, né, no preço de tela agora, né, de 700%, tá, pessoal? Seria 7 vezes, né, de valorização. Se bem que 700% dá 8 vezes, tá? 699, 700%. Se a gente for medir aqui do fundo mesmo, né? Que a gente está considerando que a correção foi até aqui, aí seria quase realmente 1000% de valorização, tá? Então é isso. A gente falou sobre os fundamentos, assim, rapidamente, né, o que é o protocolo Virtuals, que ele pertence ao nicho de inteligência artificial, que é um nicho que está muito está muito bem na comunidade, né, a comunidade cripto, ela tem o nicho de inteligência artificial como um nicho
que está no hype, né, que é o termo que é usado, né, está dentro de uma lógica que pode impulsionar o preço para cima, né? Existe uma expectativa muito grande do mercado com a adoção da inteligência artificial, né? E isso é o hype esperado, né? Assim como a RWA, enfim, as blockchains de primeira camada sempre performam também muito bem, mas é um protocolo que no mínimo é para a gente ficar de olho, tá, pessoal? É óbvio, a gente não está fazendo nenhuma recomendação de compra, de venda, de nada. A gente está aqui estudando, né? E aí, se fizer sentido, né, para a pessoa que quer aumentar a sua renda através do mercado cripto ou aumentar o seu patrimônio, né? Não vamos falar de renda porque aqui não tem uma renda fixa, né, pessoal? Mas aumentar seu patrimônio através do mercado cripto, eu acho que estudar isso aqui, você pode estudar dentro da sua casa, né? Você não precisa se matar para poder entender um pouquinho mais disso aqui e expor um pouco de patrimônio com responsabilidade, né, até você ir começando a entender nesses movimentos como é essa dança, né? Isso aqui é uma dança dos preços, né? E aí você começa a entrar, né, no movimento certo, né? Adquirir um pouco mais de conhecimento de mercado, tá bom, pessoal? E aí você pode dizer, mas o preço está muito esticado? Não sei, pelo princípio da sazonalidade, eu esperaria que esse preço ainda andasse. O comportamento de preço de dezembro a abril ainda é um comportamento de preço altista. A gente pode ver correções maiores aqui? Eu acho que sim. Não sei, não vejo porquê, né, a gente não ter correções aqui maiores, né? Que poderiam levar o preço mais abaixo e depois levar o preço até aqui em cima. Sim, não vejo por que não tê-las, né? Não seria nenhum problema, tá? Esperando que esse preço poderia voltar aqui. Agora, se ele por acaso viesse nesse nível aqui, o que eu gosto de fazer é trazer essa replicação aqui. Deixa eu só tirar esse pincel daqui. O que eu gosto de fazer é tirar o fundo que eu tinha marcado aqui como fundo principal para o fundo mais baixo observado. Então, se ele faz um fundo aqui, por exemplo, né, igual a gente observou, a gente passaria esse alvo de preço aqui para replicação da perna a partir do último fundo, tá, pessoal? Então vamos ter a mente aberta, vamos estudar, né? Vamos observar esses padrões aí, porque a gente pode se beneficiar muito disso aqui. Então tô aí, Virtual Protocol, tá? Um protocolo bem interessante, né? Muito hypado, né? Entre aspas, ok? Mas que pode trazer sim bons retornos para a gente aí. Bom, pessoal, hoje é isso, a análise que eu trago para vocês. Espero que vocês gostem, né? Lembrem-se sempre, pessoal, paciência, não vendam, bom, em primeiro lugar, né? Não vendam numa grande queda. É o contrário, vocês vão vender numa grande alta. Tá? As grandes quedas são feitas para comprar. Tá? Se você vai fazer um negócio no local, você quer fazer o quê? Você quer comprar uma coisa barata e vender um pouco mais caro e pegar esse lucro. O mercado financeiro é absolutamente isso. Então, se você está comprando um preço muito alto, não é essa a ideia, tá? Então, esses recuos, né, entender os recuos de preço, né, você entende que aqui sim tem um desconto de 40% no ativo que pode valorizar 1000%. Então, você está comprando um ativo 40% mais barato, esperando uma valorização de 1000%. Seria um bom negócio sendo concretizado tal qual foi aqui, e pode realmente ser a partir daqui. Tá, pessoal? O princípio da sazonalidade também é que a gente observa aqui, né, do toque à média de 21, no dia 10 de novembro até o dia 15 de dezembro, aí levaram 35 dias, né? Que tal uma valorização de 10 vezes em 35 dias? Algo interessante, hein? Tá bom, pessoal? É isso. Eu acho que por hoje a gente fica por aqui, né? Com a análise do Virtual Protocol. E seguimos com os próximos vídeos, se Deus quiser, na santa paz, analisando o mercado de criptoativos para melhorarmos nossa capacidade de investir com segurança e rentabilidade. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.